Oitavo ano, então nós vamos retomar as nossas aulas. Estou retomando a parte de botânica, que foram as últimas aulas que nós tivemos juntos. Então, fazendo uma revisão do que eu já tinha começado a falar e introduzindo aquilo que ficou faltando, tá? Então, primeiro, eu falei para vocês que o reino das plantas, ele é dividido em dois grandes grupos, né? Então, o primeiro grupo são aquelas plantas que não produzem sementes, que são essas que eu relacionei aqui. E o segundo grande grupo é o grupo das plantas capazes de produzir sementes. Então, falando primeiro das plantas sem sementes. As plantas sem sementes são divididas em dois grupos, né? Então, o primeiro deles é o grupo das briófitas. Então, briófita é uma planta extremamente simples, né? As briófitas têm o tamanho reduzido, são pequenininhas. Então, um exemplo de briófita são os musgos. As plantas chamadas de briófitas, a principal característica é o fato delas não apresentarem vasos condutores de seiva. Então, esses vegetais, por não terem vasos condutores de seiva, então o transporte de água e de nutrientes é um transporte extremamente lento. Então, a água e o nutriente tem que passar de uma célula para outra. Então, a gente fala que o transporte é de célula a célula. Então, isso limita o tamanho desses vegetais. Então, aquela água e aqueles minerais absorvidos do solo até atingirem a ponta do vegetal, isso demora. Então, uma planta muito grande, isso resultaria o quê? A morte de toda a extremidade daquele vegetal. Então, os musgos têm tamanho reduzido por não apresentar vasos condutores de seiva. Quando eu olho um musgo, eu fiz uma representação, eu sei que não ficou muito clara, mas eu tenho na parte aí dos meus materiais, eu fiz como se fosse uma apostila, um resumo. Então tem a ilustração bem legal para vocês perceberem essas partes que eu estou falando. Então quando a gente olha um musgo, essa estrutura que parece uma raiz não pode ser chamada assim, porque toda raiz tem vaso condutor. Então o nome que nós damos a essa estrutura é de rizoide. A estrutura no centro, bem fininha, eu dou o nome de cauloide. E as estruturas verdes são chamadas de filoides. Então, rizoide, cauloide e filoide. Nenhum deles pode ser chamado de raiz, caule e folha, porque essas estruturas têm vasos condutores. No musgo, pela ausência de vaso condutor, então, nós temos um nome diferente. Então, repetindo, rizoide, cauloide e filoide são as partes de um musgo. Depois, o segundo grupo, o grupo das pteridófitas, nós temos como principal representantes as samambaias. Então, neste grupo, nós temos a presença dos vasos condutores de seiva. Então, o vaso condutor de seiva, como está presente, são vegetais que conseguem se desenvolver e aí adquirem tamanhos maiores, né? Aqui eu tenho, quais são as partes de uma samambaia? Eu tenho as raízes fininhas que se ramificam no solo. Depois, o caule, que é um caule que cresce horizontalmente, que é chamado de rizoide, e a folha da samambaia. Então, pteridófitas, vasos condutores, como eu tenho vaso condutor, repetindo, eu tenho raiz, tenho caule, tenho folha. Importante, os dois grupos, briófitas e pteridófitas, são dependentes da água para se reproduzirem. Elas precisam que haja aí uma quantidade de água na superfície para que elas consigam se reproduzir. Então eu tenho a dependência da água para o processo da reprodução. Tá? Vou dar uma paradinha e vou continuar os dois outros grupos. Então, continuando, agora nós temos as plantas com sementes. As plantas que produzem sementes também são divididas em dois grupos. Eu tenho o primeiro grupo, que é o grupo das gimnospermas, que é o grupo dos pinheiros. Então,
Quando nós falamos em gimnospermas, nós temos vegetais que possuem vasos condutores. Qual é aí, então, as partes de uma gimnosperma? Então, quando nós falamos em gimnospermas, quando eu falo de um pinheiro, né, que é um vegetal de grande porte, uma árvore de grande porte, eu tenho raiz, tenho caule, folha, uma estrutura que é chamada de estróbilo, que é a estrutura reprodutiva dos pinheiros, né? Então, o estróbilo, ela é a estrutura onde está o aparelho reprodutor masculino. Então, eu tenho o estróbilo masculino e tenho o estróbilo feminino. Então, o estróbilo masculino produz os chamados grãos de pólen. E aí esses grãos de pólen serão carregados pelo vento até o estróbilo feminino. Ocorre a fecundação e a formação das sementes. Então, o que é importante destacar aqui? Reprodução não depende da água, como nos grupos que eu falei anteriormente que acontecia essa dependência. Então, o vento carrega o gameta masculino até o gameta feminino, ocorre a fecundação e a formação das sementes. E aí, quando eu estou falando em semente de um pinheiro, eu estou falando do pinhão, que inclusive na época de festa junina, as pessoas usam o pinhão na alimentação. Então, o pinhão é uma semente do pinheiro. E aí, quando eu vou olhar o pinhão, ele tem 3 partes. Ele tem a casca externa, que protege a semente. Eu tenho uma parte branca, que é o material nutritivo, que será usado pelo embrião, que é essa estrutura fininha no centro da semente, né? Então, o embrião, ele vai se desenvolver, ele vai germinar, e para fazer isso ele precisa desse material nutritivo, tá? Então, aqui, gimnospermas. Angiospermas agora. Quando eu falo das angiospermas, eu tenho como exemplo aí o abacateiro, a laranjeira, a roseira. Muitos vegetais entram nesse grupo. É um grupo de plantas com maior número de representantes. Então, as angiospermas apresentam vasos condutores de seiva. Elas apresentam quantas partes? Eu tenho raiz, tenho caule, folha. As novidades são a presença da flor, que é a estrutura reprodutiva da angiosperma, né? E aí nas flores eu tenho o aparelho reprodutor masculino produzindo também o grão de pólen, só que no caso das angiospermas, elas não dependem só do vento para acontecer esse transporte do grão de pólen. As angiospermas também usam os chamados agentes polinizadores. Então, os agentes polinizadores vão carregar o grão de pólen da estrutura masculina para a estrutura feminina da flor. Ocorre a fecundação e a formação da semente, que está envolvida pelo fruto, que é uma novidade, que é uma característica exclusiva desse grupo. Então, os frutos, eles envolvem e protegem as sementes, mas eles têm um papel muito importante na chamada dispersão. Então, quando uma árvore ela cresce num ponto da floresta, é interessante que as sementes sejam carregadas para diferentes partes desse ambiente, que elas não se desenvolvam todas no pé dessa árvore. Então, o fruto, ele atrai animais. Esses animais acabam carregando esses frutos para se alimentarem, né? E dessa forma, as sementes vão ser distribuídas, carregadas para diferentes pontos da floresta. Então, eu tive a dispersão dessas sementes no ambiente. Vou dar uma paradinha porque eu tenho a classificação também dentro das angiospermas. Então, continuando o grupo das angiospermas, como eu falei para vocês, o grupo da angiosperma apresenta um grande número de representantes. E aí eu tenho uma nova classificação dentro desse grupo. Então, o primeiro grupo é o grupo das monocotiledôneas. Monocotiledôneas são plantas que apresentam um cotilédone na sua semente. O que isso quer dizer? Quando nós olhamos a semente de uma monocotiledônea, por exemplo, a semente do milho,
eu pego a semente do milho e tiro aquela membraninha, aquela pelinha, né, que reveste o milho, eu percebo que o grão ele continua sendo formado por uma estrutura única. Né? Então, aquele material de reserva é chamado de cotilédone. É ele que vai garantir o desenvolvimento do embrião no começo da germinação, do desenvolvimento da planta. Então, as monocotiledôneas apresentam um único cotilédone, ou seja, apresentam um único material de reserva para o embrião se desenvolver. Depois, uma segunda característica desse grupo são as chamadas raízes fasciculadas. Então, quando eu olho o pé de milho, a grama, a cana-de-açúcar, que são todos exemplos de monocotiledôneas, eu vou olhar a raiz ela é fininha, todas elas iguaizinhas, partindo de um mesmo ponto do caule, e isso é o tipo de raiz chamada de fasciculada, ou raiz cabeleira, né? Então, ela é aquele tufo, quando você arranca a grama, aquele tufo de raízes, todas iguais, né? Que é característica das monocotiledôneas. As folhas das monocotiledôneas são folhas com nervuras paralelas. Quando eu olho a folha da grama, de novo, da cana-de-açúcar, do milho, eu percebo que a nervura das folhas são paralelas umas às outras. É uma característica desse grupo. Seguindo para o grupo agora das dicotiledôneas. Nas dicotiledôneas, eu tenho as sementes com 2 cotilédones. O principal exemplo é o feijão, que é bem facinho de você perceber isso em casa. Você pega um grãozinho de feijão, você quebrou a casquinha dele e você vai perceber que o grão de feijão ele se abre em 2. Cada estrutura dessa é um cotilédone, é um material de reserva para o embrião que irá germinar e se desenvolver. Então, o embriãozinho que está aqui no feijão, ele vai germinar, se desenvolver usando esses materiais nutritivos, tá? Segunda característica, as dicotiledôneas elas apresentam a raiz chamada de axial. Então, a raiz axial é essa raiz maior que aparece no centro, com raízes secundárias, com ramificações aparecendo lateralmente. Então, a raiz axial, característica dela é essa raiz maior, mais desenvolvida no centro, e dela partem as ramificações, tá? E por último, a última característica das dicotiledôneas são as folhas. As folhas das dicotiledôneas são folhas com nervuras irregulares. Então eu olho a folha, as nervuras se esparramam por toda ela de forma irregular. Então são essas as características com relação à classificação dos vegetais. Então eu preparei uma apostila com resuminho, deem uma olhada em tudo isso, vejam se vocês entenderam tudo que foi falado. Qualquer dúvida, vocês mandem para mim que eu vou estar respondendo.